Meu exame parecia completamente normal. Foi exatamente isso que a médica disse quando terminou de analisar os resultados. Ela olhou para a tela por alguns segundos, fez algumas anotações rápidas e depois virou para mim com um sorriso tranquilo. Está tudo bem. Nada fora do esperado. Naquele momento, eu senti um alívio enorme. Porque, para ser sincera, eu estava um pouco nervosa antes daquele exame. Não havia um motivo específico. Era apenas aquela sensação estranha que às vezes aparece quando estamos esperando por resultados médicos. Mas quando ouvi que estava tudo normal, deixei aquela preocupação para trás. Saí do hospital acreditando que aquele dia tinha sido apenas mais um check-up resolvido. Eu não fazia ideia de que, algumas horas depois, alguém olharia aquele mesmo exame novamente. E perceberia algo que ninguém tinha visto. Meu nome é Carolina. Tenho 36 anos e sempre fui uma pessoa relativamente saudável. Nunca tive grandes problemas médicos. Minha rotina era simples: trabalho, casa, família, algumas preocupações normais do dia a dia. Nada que sugerisse que algo sério estivesse acontecendo dentro do meu corpo. O exame que fiz naquele dia também não era algo urgente. Na verdade, foi uma decisão quase por acaso. Algumas semanas antes, eu vinha sentindo um cansaço diferente. Não era aquele cansaço comum depois de um dia cheio. Era algo mais profundo, como se minha energia simplesmente desaparecesse no meio do dia. No começo, ignorei completamente. Atribuí aquilo ao trabalho, ao estresse, às noites mal dormidas. Mas minha irmã começou a insistir que eu procurasse um médico. Você anda muito cansada, ela disse uma noite enquanto conversávamos. Eu ri e respondi que era apenas a rotina. Mas, depois de alguns dias ouvindo a mesma coisa, resolvi marcar uma consulta. Mais por tranquilidade do que por preocupação real. A consulta foi tranquila. A médica fez algumas perguntas sobre minha rotina, pediu alguns exames básicos e sugeriu também um exame de imagem para garantir que estava tudo certo. Nada no tom dela indicava urgência. Era apenas precaução. Alguns dias depois, voltei ao hospital para fazer o exame. O procedimento foi rápido. A sala estava silenciosa, iluminada por aquelas luzes frias típicas de hospital. O técnico pediu que eu permanecesse imóvel enquanto o aparelho capturava as imagens. Durante todo o exame, ele quase não falou. Apenas pediu algumas vezes para eu prender a respiração por alguns segundos. Quando terminou, ele disse apenas: "Pronto. Pode se vestir." Minutos depois eu estava novamente no consultório. A médica abriu as imagens no computador. Olhou para a tela. Passou rapidamente por algumas imagens. E então disse aquela frase que, naquele momento, parecia encerrar toda a história. "Está tudo normal." Eu agradeci, peguei meus documentos e fui embora. No caminho para casa, lembro de sentir um certo alívio. Era como tirar um peso que eu nem sabia que estava carregando. Passei o resto do dia normalmente. Respondi e-mails, fiz algumas compras, preparei o jantar. Nada parecia diferente. Nada indicava que algo estava prestes a mudar. Mas, naquela mesma noite, enquanto eu estava sentada no sofá assistindo televisão, meu celular tocou. Era um número do hospital. No início achei que fosse apenas alguma confirmação administrativa. Talvez algum documento faltando. Atendi sem preocupação. Do outro lado da linha, uma voz feminina se apresentou como funcionária do hospital. Ela perguntou se eu poderia voltar. Na mesma noite. Aquilo me confundiu. "Mas eu já estive aí hoje", eu respondi. Houve um pequeno silêncio do outro lado da linha. Então ela disse algo que fez meu coração acelerar imediatamente. "Um médico revisou seu exame novamente e gostaria de conversar com você pessoalmente." Naquele instante, a sensação de tranquilidade que eu tinha sentido horas antes desapareceu completamente. Porque exames não são revisados sem motivo. E, naquele momento, pela primeira vez naquele dia, eu senti medo. Eu demorei alguns segundos para responder. Minha primeira reação foi pensar que aquilo devia ser algum tipo de erro. Talvez faltasse alguma informação no exame. Talvez precisassem repetir uma imagem. Mas algo no tom da voz daquela atendente não parecia comum. "É muito urgente?" eu perguntei. Ela respondeu com cuidado. "Seria importante que você viesse o quanto antes." Não houve pânico na voz dela. Mas também não havia tranquilidade. Desliguei o telefone e fiquei alguns segundos olhando para a tela apagada. Minha mente começou a correr. Se estava tudo normal, por que alguém revisaria o exame? E por que pediriam para eu voltar na mesma noite? Peguei a bolsa, avisei minha irmã que precisaria sair novamente e fui para o hospital.
O caminho parecia mais longo do que o normal. Cada semáforo parecia demorar mais do que deveria. E quanto mais perto eu chegava, mais pensamentos surgiam. Talvez fosse apenas um detalhe técnico. Talvez alguma imagem tivesse ficado incompleta. Talvez estivessem sendo apenas cautelosos. Mas, no fundo, eu já sentia que não era algo tão simples assim. Quando cheguei ao hospital, percebi que não voltaria para o mesmo consultório de antes. A recepcionista me pediu para esperar alguns minutos. Enquanto eu estava sentada na sala de espera, comecei a observar o movimento ao redor. Pessoas entrando e saindo. Médicos passando rapidamente pelos corredores. O som distante de equipamentos hospitalares. Tudo parecia normal. Menos o fato de eu estar ali de novo. Alguns minutos depois, uma enfermeira apareceu e chamou meu nome. Ela me conduziu por um corredor diferente do que eu tinha usado mais cedo. Paramos em uma sala menor. Quando entrei, vi um médico que eu nunca tinha visto antes. Ele parecia mais velho do que a médica que tinha me atendido durante o dia. Cabelos grisalhos, expressão séria e um olhar extremamente atento. Ele se levantou para me cumprimentar e pediu que eu me sentasse. Na tela do computador, o meu exame já estava aberto. Mas havia algo diferente. As imagens estavam ampliadas. Ele não começou a falar imediatamente. Primeiro, observou cada detalhe da tela. Ampliou algumas partes. Comparou diferentes imagens. O silêncio na sala começou a ficar desconfortável. Finalmente, ele falou: Carolina, eu revisei seu exame depois que o relatório foi finalizado. Meu coração começou a bater mais rápido. E? Eu perguntei. Ele apontou para a tela. Havia uma pequena área destacada na imagem. Algo que, para mim, parecia apenas uma mancha indistinta. Isso aqui chamou minha atenção, ele disse. Eu tentei entender o que estava vendo, mas parecia impossível interpretar aquelas imagens. Isso é algo grave? Perguntei. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, ampliou ainda mais a imagem. Depois abriu outra imagem semelhante. Comparou as duas. Franziu levemente a testa. E então disse algo que fez meu estômago apertar. Eu preciso confirmar uma coisa. Ele se levantou e saiu da sala. Os minutos seguintes pareceram muito mais longos do que realmente foram. Eu fiquei ali, olhando para aquela tela, tentando encontrar algum sentido naquela pequena área que ele tinha mostrado. Depois de alguns minutos, a porta se abriu novamente. Depois de alguns minutos, a porta se abriu novamente. Mas ele não voltou sozinho. Outro médico entrou com ele. Os dois começaram a analisar as imagens juntos. Conversavam baixo, apontavam para a tela, ampliavam partes específicas. Eu tentava entender o que estavam dizendo, mas as palavras eram técnicas demais. Então um terceiro médico entrou na sala. Agora eram 3 profissionais observando exatamente o mesmo ponto na imagem. E naquele momento eu percebi algo que me deixou ainda mais inquieta. Se 3 médicos estavam analisando aquilo com tanta atenção, então provavelmente não era algo simples. Finalmente, o primeiro médico respirou fundo e se virou para mim. A expressão no rosto dele era séria. Muito mais séria do que qualquer consulta de rotina deveria ser. Ele puxou a cadeira e se sentou novamente à minha frente. E disse: Carolina, precisamos conversar com calma sobre o que encontramos. Naquele instante, eu senti como se o ar da sala tivesse ficado mais pesado. Porque, pela primeira vez desde que aquela história começou, eu percebi que aquele exame que parecia completamente normal, talvez nunca tivesse sido normal. O médico ficou alguns segundos em silêncio antes de continuar. Ele parecia escolher cuidadosamente as palavras. Carolina, nós encontramos algo no seu exame que não apareceu no relatório inicial. Meu coração começou a bater ainda mais rápido. Eu tentei manter a calma, mas naquele momento já não era possível ignorar o peso da situação. Que tipo de coisa? Eu perguntei. Ele virou a tela do computador levemente na minha direção. Apontou novamente para aquela pequena área que tinha chamado atenção. Essa região aqui mostra uma alteração muito discreta. Eu continuei olhando para a imagem, tentando entender o que aquilo significava. Para mim, parecia apenas uma pequena sombra. Mas para eles, claramente era mais do que isso. O que isso quer dizer? Perguntei. Ele respirou fundo antes de responder. Pode significar várias coisas. Em alguns casos, pode ser apenas uma variação sem importância. Mas em outros, pode ser um sinal de algo que está começando. Naquele momento, a palavra começando ficou ecoando na minha cabeça.
Eu senti um frio no estômago. Você quer dizer, uma doença? Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, falou com muita calma. Queremos investigar isso com mais cuidado antes de chegar a qualquer conclusão. Apesar da forma cuidadosa como ele explicou, eu já sabia que aquilo não era algo que podia ser ignorado. Se fosse apenas um detalhe comum, eu não estaria sentada ali à noite, com 3 médicos analisando meu exame. Ele explicou que o sinal era pequeno. Muito pequeno. Tão pequeno que poderia facilmente passar despercebido em uma análise rápida. Mas, quando revisado com atenção, levantava algumas dúvidas importantes. Dúvidas que precisavam ser esclarecidas o quanto antes. Vamos precisar fazer alguns exames mais detalhados, ele disse. Quanto antes investigarmos, melhor. Eu apenas concordei. Naquele momento, minha mente estava cheia demais para processar tudo. Na manhã seguinte, comecei uma nova sequência de exames. Exames mais específicos. Mais demorados. Alguns deles exigiam esperar horas pelos resultados. Outros precisavam ser enviados para análise. Os dias que se seguiram foram provavelmente os mais longos da minha vida. Cada ligação do hospital fazia meu coração acelerar. Cada mensagem parecia carregar uma resposta que eu não sabia se queria ouvir. Enquanto esperava, comecei a pensar muito sobre aquele momento no consultório. Sobre como tudo parecia normal apenas algumas horas antes. Se aquele médico não tivesse decidido revisar o exame, eu teria simplesmente seguido minha vida acreditando que estava tudo bem. Talvez por meses. Talvez por anos. Finalmente, os resultados chegaram. Voltei ao hospital novamente para conversar com o médico. Dessa vez, quando entrei na sala, percebi que a expressão dele era diferente. Ainda séria, mas também um pouco mais tranquila. Ele explicou que os novos exames confirmaram algo importante. A alteração que apareceu na imagem realmente existia. Mas ela estava em um estágio extremamente inicial. Tão inicial que, se não tivesse sido identificada agora, poderia ter passado despercebida por muito tempo. A boa notícia era que, naquele estágio, as chances de tratamento eram muito maiores. Muito maiores do que se aquilo tivesse sido descoberto mais tarde. Naquele momento eu senti algo difícil de explicar. Não era exatamente alívio. Mas também não era apenas medo. Era uma mistura dos dois. Porque, ao mesmo tempo em que algo realmente precisava ser tratado, eu também tinha descoberto aquilo no momento certo. O tratamento começou poucas semanas depois. Foi um processo longo, cheio de consultas, exames e decisões difíceis. Mas cada etapa reforçava uma coisa muito clara. A descoberta precoce tinha feito toda a diferença. Hoje, quando penso naquele dia, a parte que mais me impressiona não é o diagnóstico. É aquele momento em que alguém decidiu olhar novamente. Um exame que parecia completamente normal. Um detalhe pequeno demais para chamar atenção à primeira vista. E um médico que resolveu observar com mais cuidado. Às vezes, a diferença entre descobrir algo a tempo ou tarde demais é apenas isso. Um segundo olhar. E aquele segundo olhar mudou completamente a minha história.